Salve, pensadores! Bem-vindos a mais um episódio. E pensar, pode? Eu sou Adriana Gil, esse canal é patrocinado pela Reverie. Eu estou na companhia do meu amigo e psicanalista Eduardo Ruscaleda. E pensar, Du, pode? Pode, sempre, a gente deve pensar, né? Inclusive, eu trouxe uma frase aqui, que a criatividade serve ao indivíduo como uma forma de entrar em contato com a realidade, desenvolvendo suas visões e criando suas próprias experiências. Isso é do Winnicott. Muito bem, e por falar em criatividade, por falar nisso tudo, nós estamos aqui, né, representando essa criatividade, uma pessoa assim muito bacana, especial, que é a Laís. Ela é psicanalista, analista corporal, e ela também, gente, tem um segredo que nós vamos tentar descobrir dela hoje. Então, assim, eu vou contar só um pouquinho como foi que eu conheci a Laís, né? A gente conversando, eu a convidei para participar de um café com psique, e ela foi, participou, era um café que falávamos sobre algumas séries, alguns atores, né, os personagens, e bacana, eu conheci, ela falou sobre o que ela fazia, a gente conversou no final do café, teve, assim, uma interação muito bacana. Depois, quando eu cheguei em casa, eu falei, deixa eu procurar um pouco, saber quem que é a Laís, né? Gente, eu tava lá, né, toda me achando, né, e eu tava falando por uma celebridade. Meu Ainda Deus. bem que eu só stalkeei ela depois, porque se eu tivesse feito antes, eu acho que eu não conseguiria. Laís, muito bem-vinda. Obrigada. Celebridade, agora você me colocou num patamar lá em cima, agora eu vou ter que dar conta dele. Pois é, não, amiga, aqui assim, se não der conta, tá tudo bem, tá tudo certo. Que bom, que bom. Mas eu queria que você contasse primeiro pra gente como é que você conheceu a psicanálise, como é que você chegou, né, perto dessa linha que a gente gosta muito. Bom, primeiramente, antes até de começar, queria agradecer o convite de vocês dois, é muito gostoso, eu adoro fazer isso aqui, esse bate-papo, eu acho que é, assim, é sensacional, principalmente sem roteiro, sem script, porque é aqui que sai as melhores coisas. É uma conversa, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, porque é uma coisa que eu realmente gosto de fazer. Bom, agora, a minha história com a psicanálise é um pouco longa, então eu vou tentar reduzir de uma maneira que fique mais fácil de todo mundo compreender, né? Originalmente, eu sou formada em administração de empresas, então, meu primeiro trabalho sempre foi no corporativo. Então, me formei lá em 2011... Comecei a trabalhar na empresa, no corporativo. É aquele negócio, né? O camarão bêbado, né? Dormiu, a onda leva. Eu fui indo. Fui indo. Legal. Quando eu me deparei, eu estava trabalhando em logística. Escolhi em algum momento? Não. Foi acontecendo, tem aquelas questões dos ideais da época, né? Trabalhar no corporativo é o lugar mais seguro, é o melhor lugar para se trabalhar, você tem que fazer carreira, né? Aquele negócio do fazer carreira dentro da empresa. Então, eu cumpri com os meus ideais da época, vamos dizer assim. E tava lá, feliz, não vou dizer que eu nunca gostei, eu gostava de trabalhar, mudei de empresa, mudei de funções, etc. Até que chegou o momento em que aquilo começou a me dar muita angústia, aquilo me dava muita ansiedade, e não era nem... Eu trabalhava num lugar onde o clima era ótimo, sabe? As pessoas eram meus amigos, então, assim, era tudo bom e eu não me via satisfeita. E aquilo começou a me formigar por dentro, né? De tipo assim, o que mais eu quero aqui? Aí eu comecei a achar problema, né? Que é o que a gente tô fazendo nada, vou achar um problema aqui. E aí eu comecei a pirar, né? Tipo, ganho pouco, o meu chefe não olha para aquilo que eu faço. Eu lembro que eu tive um pensamento que ele é muito, muito marcante, assim, que eu era planejadora de materiais, né? E eu pensava assim, gente, não é possível que eu nasci para planejar materiais. Tipo, é isso? A minha vida é isso? Tipo, o meu marido que fala, né? Tomou leite materno, tomou leitinho, aprendeu a andar para isso? E não rebaixando isso. Mas eu achava que eu tinha potencial para ir além. Aquilo não me completava, aquilo não me satisfazia. E aí, eu conheci a psicanálise porque eu fui olhar para isso através da psicanálise como paciente. Então, levei todas as minhas angústias e etc. Até que a psicanálise começou a me ajudar. Comecei a chegar a algumas conclusões sobre mim mesma muito difíceis, claro, complexas. E aí eu fui entendendo que, viu, ninguém te pôs aí. Você chegou aí porque você quis. Você chegou aí sozinha. Não adianta pôr a culpa na onda que levou o camarão bêbado.
né? Deixa o camarão quieto. Deixa ele, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha que fazer alguma coisa sobre aquilo. Não podia ficar sentada esperando que a melhor empresa viesse me contratar ou que um grande pensador viesse e me levasse para aquele lugar que eu achava que eu merecia. Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu realmente não estava fazendo nada. Eu gastava mais tempo reclamando do que realmente fazendo alguma coisa. Que é um padrão, né, que a gente acaba assumindo. Sim, né? sim. Acaba... E tá tudo bem, né? Tá faz tudo parte. bem. Faz parte do processo. Mas Exato. o interessante é que quando você se incomodou a tal ponto que aquilo ficou insustentável, é que você disse assim, bom, então agora vou fazer alguma coisa a respeito. Exatamente. As mudanças acho que só acontecem nesse momento, né? Quando a gente realmente mexe com alguma coisa, a gente fala, cara, agora chegou a hora, eu preciso mudar, né? E antes você fica até numa questão confortável, né? Porque esse lugar de você não assumir a responsabilidade, ele é super confortável. Que, vou ficar aqui, o problema não sou eu, o meu chefe, essa empresa, isso, aquilo. Quando você vai atrás e você descobre essas coisas, você, automaticamente, você tem um dever moral com você mesmo de fazer alguma coisa. Porque aí você não pode mais reclamar. Você assumiu a responsabilidade, Isso. né? A culpa não é mais dos outros, agora é tua. Exato. Tá por sua conta. Exatamente. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, assim, pensei comigo, né? Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. E aí, como a psicanálise me levou a esses caminhos? E, de alguma maneira, eu acho que eu sempre flertei um pouco com essa questão de desenvolvimento pessoal, com essa questão mesmo de... Na época de escolher faculdade, a psicologia passou um pouco pela minha cabeça, essas questões de comportamento, pessoas. Aí eu pensei, se a psicanálise me ajudou, por que eu não posso fazer isso por alguém? Isso Nossa, parece todo um mundo. padrão, né? Não foi assim com você, Lu? Eu já vi essa história. Eu já Eu conheço. também. E comigo também foi. E aí eu comecei, claro, né, comecei a me informar e tal, e entendi que eu poderia fazer psicanálise, até não precisaria atuar como psicanalista. Eu fui, no primeiro momento, estudar aquilo que tinha, de alguma maneira, me tirado daquele lugar que eu tava lá estagnada, né? E aí, eu sou a louca dos livros, comprei livro, comecei a ler sobre o assunto e tal, e falei, não, vou estudar. Entrei numa escola de psicanálise lá em Sorocaba, que eu sou de lá, né? E aí, comecei a estudar, e aí comecei um pouco antes da pandemia, a pandemia foi em março de 20, então comecei no ano de 2019, ainda trabalhava no corporativo, e aí comecei a estudar. E aí, a vida seguiu, né? A minha vida continua igual, continuei no corporativo e tudo mais, estudando em paralelo. E aí, entrou a pandemia, começou a pandemia. Nesse meio tempo dessa ida, eu já nem lembro muito mais essa questão de tempo, assim, mas nesse meio, eu ainda estava estudando a psicanálise, uma amiga me mandou um vídeo no Instagram de uma escola que fazia análise corporal. E aí, como eu já estava envolvida, já minha mente já estava... Eu estava mais focada nessas coisas de desenvolvimento pessoal do que no meu trabalho. Não no meu trabalho em si, mas em aprender coisas relacionadas ao meu trabalho. Eu falei, nossa, o que é isso? E aí, eu fui pesquisar. E aí, eu entendi que era uma leitura, né? Uma técnica que você faz uma leitura do formato, sensação e expressão do seu corpo. E ele te diz muito sobre como você se sente, quais são essas características, os seus comportamentos, as suas dores... E aí eu falei, gente, que coisa. Fiquei curiosa. Aí peguei e falei, vou estudar isso aí também. Aí peguei, comprei o curso e aí eu me formei assim, rapidex. Você sabe que agora me deu até um constrangimento, né? Eu ia falar isso. Eu falei assim, será que ela tá me analisando nesse momento? Assim, o meu falar com as mãos, né? Essa sua E aí, você analisa o tempo já todo analisou? ou não? Olha, porque assim, na análise corporal a gente meio que são 5 traços, meio que fazendo um resumão, né? São 5 traços de caráter que todos nós temos. Então, tem algumas pessoas que têm um traço muito perceptível. Essas pessoas são mais fáceis de analisar, porque é aquilo, você bate o olho e você já sabe, você já vê. Então, assim, essas pessoas, naturalmente, sim, eu analiso, porque não tem como. Virou parte acho que talvez da maneira como eu interpreto as pessoas, da forma como a gente faz aquele primeiro julgamento. Isso entrou dentro do meu software agora. Mas as pessoas que têm aqui os traços um pouco mais balanceados, que é a grande maioria das pessoas, aí não é tão simples assim, né? Então, claro, consigo ver alguns traços, mas assim, não tiro nenhuma conclusão. Só então, não revela aqui agora, por favor. Deixa pra gente conversar isso depois. Em off. Você sabe quando me perguntam se eu tô analisando as pessoas o tempo todo, eu falo assim, de graça nunca. Boa. Boa,
né? Mas é bem isso que você falou, né? A forma como a gente enxerga o mundo hoje, isso faz parte, né? Não tem como a gente fugir um pouco disso. Talvez a gente não conte para a pessoa, não interaja, né, com ela, mas a gente sempre tem uma percepção. Uma percepção. Mas acho que é mais leve, claro, porque a gente não está numa sessão, né? É diferente. E tem coisa que é meio... que você não consegue controlar, né? Você escuta a pessoa falar uma coisa, e daí dentro da sua cabeça você fala... Mas você não vai falar, não. Me fale um pouco mais sobre isso. Não. Mesmo porque pensar pode, né? Pode. Pensar pode. Enfim, aí eu me formei em análise corporal e eu ainda estava estudando a psicanálise e eu já queria começar a me entender dentro de um processo de atendimento. Porque imagina, né? Trabalhei sempre no corporativo. Eu nunca atendi ninguém veio. Quem que eu atendia lá? Ninguém. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso começar a me entender dentro desse cenário. E aí eu comecei a atender como analista corporal. E aí muitas coisas aconteceram, foi tudo meio que na mesma época, a pandemia chegou, tava meio que no auge da pandemia, meu marido conseguiu, a gente morava em Sorocaba, ele conseguiu um trabalho aqui em Campinas, então a gente mudou de cidade. Nessa mudança de cidade eu falei, chegou a hora de eu meter o pé, né? Na verdade, quando nesse momento que a gente tava mudando de cidade, eu já tava assim, preciso sair do corporativo, não aguento mais. Agora não aguento mais, agora eu preciso me direcionar para esse lugar. Quando a gente se mexe, as coisas começam a acontecer, né, no nosso redor. E realmente, nessa hora que eu falei, vou sair, surgiu essa oportunidade de vir para Campinas, a gente juntou o útil ao agradável e viemos para cá. Foi um empurrãozinho que faltava, assim, né? Foi. Eu pedi, olha como as coisas são, né? Eu pedi a conta sem ter a confirmação de que a vaga daqui tinha dado certo. Mas ela veio, tipo, uma semana depois. Então, sim, foi tudo aconteceu muito certo. E a gente mudou aqui para Campinas e daí eu me direcionei para isso. E comecei a trabalhar aí como analista corporal, psicanalista. Aí comecei a produção dos conteúdos. E aí a minha vida virou de alguém que trabalhava no corporativo para alguém que trabalhava na internet e no consultório. E assim estamos até agora. Olha, que bom, né? Porque o negócio funcionou, viu, Du? Funcionou. Deu certo. Eu vi. Por falar em funcionou e dar certo, teve uma personagem que entrou em ação aí, né? Teve. Então, conta pra gente como é que foi que essa personagem surgiu, como que ela nasceu. É curioso, hein, Du? Vocês queriam um segredo? O segredo é ela. Não sou eu. Então eu já sei, Du. Olha. Se o segredo é ela, você vai criar um Eduardinho, entendeu? E eu vou criar uma Drizinha. Isso. Será que vai? Eu acho que vai. Aí vai, Du, não é possível. Acho que tem um talento ali especial, tem. né? Tem uma coisa. Eu também. É verdade, meu Du. E já que a gente tá falando sobre ela, eu vou até deixar aqui, ó, o seu instrumento de trabalho. Olha. Que é essa pelúcia que eu ganhei num momento bem difícil da minha vida, mas que foi muito importante. Porque o dia que eu fui gravar a Leizinha pela primeira vez, eu falei, nossa, eu preciso trazer um artigo infantil aqui pra esse vídeo. E não tenho crianças, não tenho filhos, não tenho ninguém. Eu falei, gente, o que eu vou trazer de infantil? Aí eu tinha acabado de ganhar essa pelúcia, ela virou o símbolo de Laizinha e seguimos até então, não trocaremos. Será o símbolo pra sempre. Muito bem, e a pessoa que te deu deve se sentir lisonjeada. Sim, deve mesmo. Enfim, a Laizinha, ela surgiu, na verdade, assim, quando eu comecei a produzir conteúdo, claro que se você produz conteúdo de qualquer tipo, você tem um objetivo, que, claro, é informar, porque você leva ali um conteúdo gratuito para as pessoas. E você, claro, não vamos ser hipócritas, a gente espera atingir o maior número de pessoas. A gente espera que as pessoas comentem, compartilhem. A gente espera gerar um burburinho ali dentro daquilo que a gente está falando. E, claro, desde que eu comecei a produzir conteúdo, era essa também a minha intenção. E até então, claro, né, as coisas estavam indo bem. Eu comecei, né, até como curiosidade, eu comecei no meu Instagram pessoal. Se vocês forem lá embaixo, vocês vão achar as fotos do tempo do corporativo mesmo. Então, eu tinha só os meus amigos. Acho que eu comecei com 600 pessoas. E eu não era aquelas pessoas que postavam sempre, nada. Era uma vez na vida, outra na morte, assim, sabe? Eu era super off das redes. E comecei a produzir, é claro, né, o público foi começando a chegar, pessoas que eu não conhecia, começou a tomar um outro lugar. Mas a Laizinha, por que eu falo que o segredo é ela? Porque foi a partir dela que eu realmente alcancei um número maior de pessoas. Por isso que eu ainda nem me vejo realmente como celebridade, porque foi tudo assim, de repente, e realmente não sou, né? Vamos chegar lá um dia, quem sabe, né?
Mas, assim, foi a partir dela, da personagem da Laizinha, que as coisas começaram a aumentar. Então, como que ela surgiu, né? Na verdade, uma das coisas que eu mais gosto de tudo isso que a gente estuda dentro da psicanálise, enfim, é como é interessante como a gente é uma continuidade, né? Então, a gente não consegue mesmo abandonar as coisas que aconteceram com a gente desde o dia 1, né? Sim. Ou antes do dia 1, né? Uhum. E para mim, essa questão da continuidade, assim, é uma coisa fascinante, assim. Tipo... É incrível, porque nós adultos, nós na clínica, vocês imaginam que também, a gente atende pessoas adultas e a gente acha que, no normal, a gente acha que o adulto, ele vira uma chave que ele se livra de todos os BOs da vida, né? Ele, nossa, ficou adulto, tá tudo bem, o que aconteceu passou, agradeço ao meu passado, tudo aquilo, né? A gente sabe que não é bem assim, e isso é uma coisa que me fascina muito, né, nessa questão. E teve uma vez... e aqui vai uma outra perspectiva até para quem cria conteúdo, que a gente fica buscando aquela coisa original, a gente fica buscando achar a pepita de ouro. Peraí que eu vou anotar que agora vai. vai uma dica boa. Tá gravando, Du? Pega o celular, grava aí, pra gente poder lembrar. Ah, não, tá gravado. Oh, meu Deus, eu preciso do celular, tá gravado. Que a gente fica esperando a gente descobrir a coisa que ninguém nunca descobriu. E claro que em algum momento pode ser que aconteça, mas tem muita coisa que as pessoas já estão fazendo e que a gente pode fazer com a nossa cara. E foi basicamente isso que aconteceu, mas eu não sabia naquele momento, né? Eu sigo uma psicóloga americana e ela faz uns vídeos onde ela faz ela e uma outra psicóloga, onde elas fazem vídeos até parecidos com os conteúdos da Laizinha. Só que é em inglês, né? Então, eu vi o vídeo e eu falei, nossa, isso é muito pra mim, que foi o primeiro vídeo da Laizinha. Eu vou reproduzir, porque eu acho que as pessoas precisam saber disso. E vou reproduzir em português. Então, claro que não foi uma cópia exata desse vídeo da psicóloga, mas me baseei nele e fiz o primeiro vídeo da Laizinha. E aí foi o primeiro vídeo, eu postei no TikTok primeiro. Não gosto muito dessa rede, mas eu postei lá primeiro. E lá deu, tipo, 1 milhão de views em, sei lá, uma semana. Nem lembro quantos dias. Aí eu fiquei chocada. Falei, gente, 1 milhão de pessoas me viram. Como assim? Tipo, quem sou eu na fila do pão pra essa galera me ver? E aí eu falei, vou levar pro Instagram também. E aí coloquei no Instagram. E aí que começaram a chegar os seguidores desses 90 e tantos que estão lá hoje. Só que aí, o que bateu em mim? Aí agora é um momento pessoa mesmo, né? Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô aqui há 2 anos e pouco produzindo conteúdo e a hora que eu me baseio no vídeo de alguém, eu estouro. O que há de errado com os meus vídeos? Boa pergunta. Aí eu falei, não, agora o meu desafio é fazer o meu e dar o mesmo resultado. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, Aí eu fiz o segundo. E aí o segundo era meu, com conteúdo meu, com tudo meu. E aí funcionou. Daí eu falei, ai, graças a Deus. E funcionou. Legal. E a partir daí eu coloquei a Laizinha dentro do Instagram. Então ela traz esses vídeos, né, que basicamente, eu mostro um pouquinho de possíveis infâncias e do que aquele comportamento padronizado na infância pode levar e acarretar pra gente como adultos, né? O que eu achei interessante é que você pega justamente o que a gente vê na clínica, né? Uhum. Numa linguagem mais formal, né? E até a tratativa que a gente dá para os casos é um pouco mais formal. E você simplificou ali, né? Uhum. Então você coloca alguns exemplos, né, de uma forma simples. E eu acho que é isso que talvez toque, né? E prática também, né? Porque parece que as pessoas se veem naquela situação, dizendo assim, nossa, é isso que acontece. Sim. Eu acho que nós estávamos conversando anteriormente, né, sobre a questão de psicanalistas que às vezes estão nas redes e que as pessoas acabam conhecendo um pouco mais e vê aquela formalidade, tipo Eduardo, assim, né? Aquele psicanalista, assim, né? Todo sério, concentrado, né? E que parece não, eles trazem uma confiabilidade daquilo que eles estão falando. Né? Uhum. E será que a gente que está aqui brincando, falando, por que não ter a mesma credibilidade, Sim. no sentido, né, a gente sabe do que a gente está falando, mas de uma forma nossa. Exato. Né? Então, assim, a Laizinha virou, inicialmente, ela até começou
sendo aí vamos dizer assim, uma releitura da psicóloga, mas depois ela criou criou a própria identidade. Sim. E aí eu vou fazer uma pergunta, aproveitar, né? E, Laís, fala pra mim, é mimimi? Gente, esse é um dos comentários que mais chegam. Porque é aquilo, né? Quando você se dispõe a fazer um trabalho em que você assume um partido, em que você dá uma opinião, em que você toma um lado, é natural que o outro lado venha dar a opinião dele também. Então, muitas pessoas enxergam o vídeo da Laizinha como um mimimi, porque eles veem os vídeos da Laizinha num olhar de justificativa, de desculpa, tá, você vai sentar e só porque aconteceu isso com você lá no passado, você vai achar isso como uma desculpa pra você ser assim hoje. Essas pessoas que falam é mimimi, eles vêm por esse lado. E eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre, pode ser mimimi o vídeo da Laizinha? Pode. Depende da maneira como você interpreta e o que você faz com ele. Porque eu posso ver os vídeos da Laizinha e falar assim, nossa, isso aconteceu comigo. E graças a Deus agora eu tenho uma explicação. É igual as pessoas que vão atrás do diagnóstico. Ai, meu Deus, ainda bem que eu tenho um TDAH, porque isso justifica os meus sintomas, né? Não todos, óbvio, né? Mas Sim. Tem pessoas que sentam nisso e falam, ufa, agora tem uma explicação e não fazem nada com aquilo. E às vezes é interessante, e tem alguns que o diagnóstico serve como um norte, né? Você fala, cara, agora eu sei como que eu posso resolver, né? Isso. Que caminho eu posso levar, né? E esse é exatamente o lado das pessoas que não veem o vídeo da Laizinha como mimimi. Então, pode ser? Pode. Depende o que você vai fazer com isso. Se você vai usar isso como uma justificativa pra você sentar e ficar lá se lamuriando, é mimimi. Sim. Mas se você vai olhar pra isso como uma maneira de você continuar a sua pesquisa pessoal, pra entender, então, tá, eu entendi que aconteceu isso comigo, o que eu faço com isso, então? Aí não é mimimi. E outro ponto que eu achei bem interessante é que os vídeos são diversos, né? Então você vê várias situações diferentes. Uhum. Algumas pessoas podem se identificar com uma situação e não com outra, Sim. né? E como você começou na sua fala, você disse que que você é encantada, né, com essa construção do ser humano, Uhum. né, com essa continuidade. Sim. O interessante é que cada um tem um caminho diferente, né? Sim. Então você não vai se identificar com tudo 100%. Não. Às vezes um pontinho ali naquele vídeo toca alguém, né? Uhum. E é uma forma de ajudar, né? Exato. Esse que é o ponto, E eu até né? coloco lá, eu falo assim, gente, não é matemática. Não quer dizer que você não precisa se identificar 100%, né? Não é, o comportamento do humano não é porque aconteceu isso que o resultado é esse. Aconteceu isso, podem ter muitos desmembramentos, porque a vida de cada um é exatamente isso que você falou. É um contexto diferente, né? Pode ter a possibilidade também de quando a pessoa olha e ela pensa, eu não dou conta disso. Porque às vezes é uma mãe olhando o vídeo, Uhum. né? E assim, gente, como é difícil, agora falando Sim, com propriedade, como é difícil a gente ser mãe. Uhum. Né? A sociedade coloca, né, que as mulheres crescem, né, algumas trabalham, mas a maioria tem aquela percepção de que eu preciso ser mãe, Uhum. né? E acha que aquilo vai trazer, não, traz muita alegria, sem dúvida nenhuma, mas vem junto muitos obstáculos e muitos desafios. E às vezes olhar o que você está contando ali, eu posso dizer assim, nossa, será que eu estou fazendo a mesma coisa? Uhum. E é difícil, gente, a gente olhar para isso, né? Mas então, às vezes, é mais fácil dizer assim, olha, eu passei por tudo isso, então, assim, tá tudo bem, não, eu dei certo, Uhum. né? Uhum. Não estou dizendo que é todo mundo, mas será que também não tem um pouquinho disso? Tem 100%. Porque vocês imaginam a minha mãe vendo esses vídeos? É muito engraçado. Teve um dia que ela Sim. comentou, eu até postei esse dia, que ela fez algum comentário, eu não lembro, daí eu falei, mãe, você gosta dos vídeos da Laizinha? E minha mãe é super espontânea, assim. Aí ela falou assim, eu adoro os vídeos da Laizinha, culpo minha mãe uma barbaridade e também me culpo porque fiz tudo isso com vocês. É isso, né? E aí eu Uhum. falo que gente, a maternidade é o seguinte, nasce a culpa junto, Ah, sim, é um fato. não é? É um fato, né? Sim. Eu, A eu não tenho paternidade lugar também, de fala, isso, né, para a maternidade, mas eu falo da paternidade. Sim. A gente sempre se sente insuficiente, né? Exato. Então, essa eterna insuficiência. Agora, o mais difícil é a gente poder olhar para as nossas falhas de uma forma crítica e buscando melhorar, né? Uhum. O problema é quando a gente quer esconder. Fala, não, eu não faço isso. Eu acho que
acontece muito disso, né? Com Quem certeza. encara o vídeo como mimimi, às vezes Sim. fala, não, isso aí não... Sim. E como é que você lida com essas críticas? Então, não posso mentir e falar que eu passo ilesa sobre elas. Não passo. Porque, assim, existem vários tipos de crítica. Existe alguém que discorda simplesmente de você, e aí tá tudo bem. Mas existe alguém que discorda e quer te alfinetar. E essa alfinetada, ela chega num lugar porque, gente, a gente tá ali fazendo um conteúdo que dá trabalho, é gratuito. Não ganho nada por estar ali, por estar informando tudo isso. E aí ela vem te alfinetar num lugar que não é só... ela vem te questionar como profissional, ela vem te questionar como pessoa, como vivência, e ali pega. E falar que não pega é mentira, entende? Então, assim, eu tento dar uma abstraída. No começo foi muito pior, porque aí eu queria responder. E aí você quer entrar num debate. Então, assim, o que eu pus na minha cabeça agora, e que eu até sugiro pra quem tá assistindo e que posta conteúdo na internet, é que você não tá lá pra todo mundo. Meu conteúdo não é pra todo mundo. E as pessoas as pessoas para quem o meu conteúdo não serve, elas podem ir lá, comentar, às vezes até me xingar, que já aconteceu, e elas vão embora. Então, assim, deixar elas irem, porque é olhar pra aquilo e falar, nossa, meu conteúdo não é pra essa pessoa, e tá tudo bem, tchau. Então, assim, claro que quando o comentário é um pouco mais pesado, mais ofensivo, eu dou chuva de bloco sem dó nenhuma, sem dó nem piedade. Eu vou excluindo e bloqueando, né? Mas, assim, tem algumas pessoas que eu acho que ainda vale o debate. Entende? Só que agora eu acho que eu pus um pouco o pé no freio. Pra minha própria vontade de fazer mais. Porque isso começou a me afastar um pouco de tipo, o que eu vou fazer sendo que daqui a pouco tem meia dúzia de gente ali xingando e etc. Mas, assim, agora eu já mudei um pouco essa forma de pensar. De que realmente eu não vou servir pra todo mundo, assim como nem todo mundo serve pra mim. E tá tudo bem. Você está falando uma coisa muito interessante, porque a gente tem visto, né, de uma forma geral, as pessoas não gostam de algo, mas elas insistem naquilo, talvez para criticar ou para ficar ali naquele lugar. Uhum. Então, assim, você, sei lá, lê uma reportagem, você não gosta daquela reportagem, por que é que você volta a ler? Uhum. Você não gosta de um teatro, de um, sei lá, de um cinema, né, de um filme, ou de alguma coisa, por que que você retorna? Uhum. Para dizer que não gosta? Uhum. Né? Então, parece que as pessoas estão tendo que se moldar ou deixar de fazer aquilo que elas querem fazer, porque as pessoas que não gostam do conteúdo ou não querem, não acharam interessante, estão ali tentando derrubar. Eu estou me perguntando que objetivo é esse? Onde é que a gente chega com isso? Muitas vezes, né, eu vejo que às vezes uma frustração, né, que a pessoa quer, ela não dá conta e ela está projetando, né, foi o que a gente até tinha comentado, né, mas é difícil, né, eu fico pensando, porque como lidar com isso, né, porque quanto maior o teu número de seguidores, eu acho que maior o número de haters também, né. Essa elaboração é difícil, né? Eu acompanhei essa semana um canal também que teve que fala sobre carros, tudo. Teve uma crítica muito pesada em cima do trabalho do rapaz lá e eu vi a dificuldade até que ele teve em lidar, porque eu acho que passou dos limites, né? Então, ele fez um vídeo para falar daquilo. Então, e é triste a gente ver isso, né? E a internet, eu acho que também dá essa proteção, né? A pessoa está atrás de uma tela. Então ela traz um perfil falso, ela né? traz um perfil falso muitas vezes, ela pode dizer o que quiser e agride de uma forma muito menos humana, né? Acho que esse ponto é importante, porque será que a pessoa para pensar que do outro lado tem um ser humano? Não sei se elas param para pensar, mas eu duvido que fariam na minha frente. Sem dúvida. Sem dúvida. Mesmo porque se conhecesse essa pessoa linda e meiga, jamais falariam isso. Que dó da Laizinha, né, gente? Agora eu falei da autora da Laizinha mesmo, mas tudo bem. Realmente, mas assim, é uma parte do trabalho que quem tá na chuva é pra se molhar. É aquele ditado mais velho de todos, assim. Então eu quero atingir esse patamar, eu quero atingir esse número de pessoas? Quero. Você vai ter que pagar esse preço. Você aceita pagar? No começo eu não sabia. Aí hoje eu pensei, aceito. O que mais que pode me acontecer? Quem é essa pessoa que eu vou deixar entrar na minha cabeça
para que eu pare de produzir, sendo que tem um monte de gente aqui falando, me reconheço, me ajudou, entendi. Então eu parei de olhar para essas pessoas, tipo, eu sei que elas existem, não vou falar que eu leio, porque só eu trabalho eu mesma mexendo na minha rede, então eu leio, não tem como, mas talvez, assim, eu vou criando mecanismos de tentar sair. Óbvio que tem um dia ou outro, quando você tá ali, porque claro, né, gente, a gente é uma pessoa, eu tenho um CPF também, não sou só a Laizinha que tá lá. Então, assim, tem dia que pega um pouco mais, mas assim, a solução que eu criei é apaga, bloqueia, segue a vida e olha pro outro lado, porque do outro lado, aqui tem 5, aqui tem 100 que estão gostando. É pra cá que eu tenho que falar. São essas pessoas que são os meus seguidores, que eu estou auxiliando de alguma maneira. Não preciso olhar pra cá. Então, assim, claro que não é tão simples assim na realidade, porque é um trabalho interno, né, de receber tudo isso. Mas é um trabalho que eu tenho me forçado a fazer, porque se eu der mais atenção pra cá, eu vou parar. Porque é uma maneira de eu me proteger também. Né? O offline, nesse lado, protege a gente um pouco. Mas que bom, né, que você está se atentando mais àquilo que você recebe de positivo, né, porque você está influenciando e está dando oportunidade de pessoas olharem para aquilo, buscar ajuda se quiser, e ter uma percepção diferente, ter uma visão diferente, né? E por falar, né, em visão diferente, vamos fazer umas brincadeiras aqui agora. Você pode pegar o primeiro óculos que está ali, olha, tem uns óculos aí, vamos colocar aqui em cima. Agora sim. Tem esse, ó, vamos colocar aqui, tem mais um aí, né, Edu? Porque é o seguinte, você coloca lá no seu Instagram que tudo depende do ponto de vista. Então é o seguinte, eu trouxe alguns aqui para ver se a gente vê de maneira... Põe o seu aí também. Que ponto de vista é esse? O que a gente, né, Edu, para melhorar essas coisas? Qual óculos que eu devo usar? O que a gente pode usar aqui agora? Pra conseguir 90 e tantos Aquela, eu já não estou enxergando, que eu estou fazendo o meu tá aí. É bem naquele lugar que a gente falou do tal do mimimi, né? Você pode criar qualquer tipo de... Não vou nem falar só de conteúdo, mas qualquer tipo de trabalho, qualquer coisa que você estuda, você pode estudar a mesma coisa, cada pessoa vai olhar aquilo de um jeito. Você pode olhar para aquilo de um jeito que você possa avançar, crescer, ou você pode olhar para aquilo num lugar que você pode sentar e deitar e dormir, né? Ontem até meu marido estava contando para mim que ele teve uma palestra lá na empresa dele, onde o palestrante, ele falou uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é: o mundo onde você vive, a vida que você tem, é aquela que você escolhe, de alguma maneira, olhar para ter. E, inclusive, quem falou isso era eu não sei se ele era médico, mas ele trabalhava com pessoas com deficiência. E ele, trabalhando com essas pessoas, ele falou sobre isso, sobre a maneira como você escolhe enxergar as coisas. E claro que aqui a gente poderia entrar em muitas outras coisas de privilégios e etc. Mas, assim, o ponto de vista que eu trago é... gente... Tem tanta informação hoje em dia aí. Hoje a gente tem muito mais disponibilidade de chegar até as pessoas, a falar com as pessoas. A internet hoje é não só a internet, mas assim, você consegue atingir pessoas, você consegue ter acesso a conteúdos o que você vai fazer com tudo isso? Sabe? Então, o ponto de vista que eu sempre trago, né, é justamente sobre essa questão. Tá tudo, tá aqui, ó, tá na mesa. Você vai fazer o que com isso? Você pode ignorar, guardar embora para sua casa, ou você pode esmiuçar, ou você pode aprender alguma coisa com aquilo. Então, eu acho que vai muito nesse lugar, assim, né, de com que óculos que você está escolhendo olhar. Tem um filósofo, o Baruch Spinoza, e basicamente ele diz que o objetivo da vida, assim, na visão dele, é você buscar a felicidade dentro da vida que você tem. Porque você não tem como ter a vida do outro. Sim. Você só pode viver a sua vida. Então, a sua vida é do jeito que ela é. O importante é buscar a felicidade. Algumas pessoas encaram isso como um comodismo, né? Como uma aceitação, mas não é isso que ele dizia, né? Até o Clóvis de Barros fala muito dele, né? E ele coloca simplesmente assim: viva a sua vida da melhor forma. Né? E eu acho que bate muito com essa visão, né? Mas para a gente ter uma visão, né, diferenciada do que aquilo que a gente vem enxergando no longo da nossa vida, a gente precisa parar para se permitir olhar e se conhecer. Sim. Totalmente. Né?
Senão a gente também não consegue ter opções. Porque é isso, gente. O problema está ali, a situação está ali, as pessoas estão ali. Como eu vou olhar para isso? Que maneira eu quero enxergar? Né? Eu posso continuar, por exemplo, sendo vítima de umas circunstâncias, como eu posso continuar olhando para aquilo, reclamando, né? Que estou insatisfeita, aquilo não me faz mais, não me preenche mais, mas eu só estou olhando. Mas, de repente, a gente pode dizer, não, então agora eu vou olhar para isso como uma oportunidade de sair do corporativo. Ou, não, quem gosta, permaneça, né? Faz sentido, continua. Para quem não faz sentido, muda. Ou tá lá atendendo como psicanalista, não faz mais sentido, muda, vai buscar outra coisa. Né? Então, é isso também. Exato. E a gente fala disso, né? Às vezes as pessoas falam assim, a teoria é tudo muito fácil. Mas não é fácil mesmo. Não, e não é de um dia pro outro também, mas né? permanecer do mesmo jeito também não é... Não é mais difícil ainda? Pois é, você tá ali, além de não fazer nada, tá insatisfeito, tá ali. Quando eu saí do corporativo, as pessoas falavam, não sei se pra vocês foi assim quando vocês mudaram. Nossa, que corajosa! Aí eu pensei, pra mim, corajoso é você que está aí todo dia batendo cartão das 8 às 5. Não quero mais. Não, amiga, não fui corajosa, não. Fiquei até aposentada. Fui nada corajosa. Mas o que é coragem, né? Então, tá vendo? Qual é o óculos que você tá usando? Pois é. E cada um traçando o seu próprio caminho, né? E tá tudo bem, né, gente? Não, Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, Liz. Você é uma mulher empoderada? Ai, meu Deus. Chegou a polêmica? Então, né? Tem música de polêmica? Vamos para as polêmicas, então. É que assim, olha, antes dela responder, coloca aí as questões aí. Pode pôr tudo o resto aí. Põe tudo aí, ó. Nem sei o que vai sair disso. Ai, me explica. Aqui, ó, põe aí. É o seguinte, tem mais um aí. Tem mais um? Não tem? Falhou. Esqueceram. Ficou lá. Era um ossinho de cachorro com nó. Vocês conseguem imaginar, né, gente? Um ossinho de cachorro com nó. Aí faltou o nó. Porque é o seguinte, lá também você diz que desenrola. Desata nós. Desata nós. Não vai me dar um tapa na cara, né? Ai, mas olha, sabe o que eu procurei? Sabe aqueles negócios que a gente brincava de bater assim, né, na mesa? Porque assim... Eu tinha em casa, hein? Eu devia ter... Podia ter falado, tá vendo? Porque eu falei assim, como é que você faz tudo isso sem os tapas na cara, amiga? Porque com tapa na cara tá difícil. Não, mas tem que ter tapa na cara. Tem que ter. O tapa na cara, ele é o toque especial, mas é um tapinha de amor. Eu falo pras pessoas, às vezes elas comentam lá pra mim, nossa, tomei um tapa com o seu vídeo. Daí eu falei assim, mas é um tapa de amor, né? Não doeu. Ai, amiga, mas você viu que os rolos aqui são difíceis, né? Eu trouxe até o papel higiênico limpo, porque eu falei que se eu trouxesse de fato como é os rolos, não ia cair legal, né? Não, né? Então assim, olha, brincadeira, gente, mas... diante disso, né, pode continuar respondendo se você se considera uma mulher empoderada. Então, aqui eu já trago uma questão, né, o que é o tal da mulher empoderada, né, porque eu entendo que esse termo empoderamento, no primeiro momento ele veio para trazer consciência para as mulheres de que elas têm capacidades iguais às dos homens de fazer qualquer coisa. Só que o que eu não concordo muito hoje é com a maneira como isso tem se posto. Essa semana até vi um post e falei um pouco sobre isso no Instagram mesmo, que hoje o empoderamento é vai lá, mulher, se dá conta de tudo, você pode fazer tudo. E aí a mulher sai lá cheia de coragem, nossa, realmente posso fazer tudo. Aí ela tem 800 papéis. Ela tem que cuidar do filho, afinal, uma mulher empoderada, uma mãe completa, perfeita. Uma mulher empoderada também trabalha. Uma mulher empoderada dá conta da casa, é uma boa esposa, ela vai à academia, ela come saudável, entende? Ela é uma boa filha, ela é uma boa amiga, ela é impecável. E ela é linda, e ela é disposta. Alguém conhece alguém assim? Não existe isso. Então, assim, essa questão do empoderamento, né, ela vem muito nesse sentido de, para eu ser empoderada, qual é o resultado disso? É eu ir completamente esgotada na minha casa no final do dia, já me preocupando que amanhã eu vou ter que acordar cedo, olhando, né, no celular, você tem X horas de sono e você já tá... Porque você deu conta de tudo durante o dia, mas você não deu conta de você, não teve espaço para os seus sentimentos, para como... Então, assim, o empoderamento, ele é o quê, afinal? Né? Então, assim, talvez essa questão do empoderamento do você pode tudo, eu trouxe essa semana esse papo, assim, pro Instagram para conversar com as mulheres e muitas se identificaram, que é tipo, gente, eu não quero poder não, eu quero paz. Não quero poder, não.
E não é o poder do... Isso não quer dizer eu quero ser submissa, submissa, não é um poder de eu não sou capaz, não tem nada a ver com isso, mas assim, alguém pode me deixar ser incompleta em paz? Por quê? Eu não vou ser uma profissional completa. Tem dia que eu quero gravar vídeo e não tenho energia. Eu não vou ser uma esposa completa. Tem dias que, sei lá, eu e meu marido, a gente não sai jantar, fazer um jantar romântico, porque eu já tô com um coque na cabeça e de pijama, né? Tem dia que eu não sou mãe, mas as mães, por exemplo, como é que ela vai ser uma mãe completa se ela tem que trabalhar e tem que bater o cartão e às vezes tem que fazer hora extra porque ela tem que ser uma profissional completa? No meio de tudo isso, como que se come saudável, como é que se vai à academia? Então, assim, esse empoderamento do você pode fazer tudo, eu entendo o que ele quer me dizer. Ele quer me dizer que eu sou capaz. Eu sei que eu sou capaz de fazer quase tudo que um homem faz, porque, claro, a gente tem diferenças físicas que talvez nem tudo eu consiga fazer, mas assim... Eu sei que eu sou capaz, mas eu também sei que eu não consigo fazer 100% das coisas. E eu acho que hoje a mulher não tem muita liberdade disso não, porque a gente se cobra muito. E é uma liberdade que mora dentro da gente, né? Então, e quando eu falei sobre isso, muitas mulheres vieram me falar, tipo, isso acontece comigo todos os dias. Se eu dou mais atenção pro meu filho, eu não consigo fazer uma planilha que eu tenho que entregar. Se eu tenho que fazer uma apresentação, o meu filho fica com a babá, ou tem que deixar ele com a minha mãe, ou tal, né? Então, mas da onde surgiu essa ideia de que empoderamento é atarefamento? Exatamente. Né? Então, assim... É o tal do pode fazer tudo. E tem que dar conta de tudo. Será que uma apropriação da ideia do empoderamento... gerando uma sobrecarga, aí, uma masculinização da ideia do empoderamento? Olha isso, gente. Então, assim, vai virar outro podcast. Esse papo vai longe. Mas pensar pode, né? Pode. Tá. Então, assim, o que acontece? Parece que está saindo de um extremo para outro. Uhum. Né? Que falta é essa? Sim. Né? O que ainda está faltando para se sentirem que podem, mas não precisam? Uhum. Não é? A gente pode. Você sabe que eu vejo, quando você começou a falar sobre a questão do empoderamento, eu comecei a pensar em relação ao trabalho, né? Se você for isolar só o trabalho, tem aquela velha frase, né? Que o trabalho dignifica o homem, né? Uhum. Então, ela é uma frase bacana, muito bonita, mas ela é usada muitas vezes para você forçar um trabalho, né? Então, a pessoa acredita que quanto mais ela trabalhar, melhor vai ser, né? Então, você vê pessoas trabalhando aí 16, 17, 18 horas por dia. Né? Uhum. E agora, falando um pouco dentro da visão psicanalítica, a gente entende que todo excesso esconde uma falta. Sim. Sim. Então, assim, o que está faltando? Uhum. Né? Para a gente precisar estar todo o tempo tão atarefado para não pensar na gente mesmo, para não olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E eu acho que isso invade, né? Ou anexa, né? Vai junto, inclusive os homens. Sim. Né? Não é uma questão das mulheres. Exato. Porque, assim, eu fico às vezes me perguntando, né? Como é que o homem se sente no meio disso tudo? Não que a gente não está falando aqui de machismo, a gente não está levando para o lado que a gente sabe que não é legal. A gente está falando dentro daquilo que é legal, bacana. Todo mundo precisa de espaço. Todo mundo tem direito a espaço para trabalho, para lazer, para se cuidar. Entendeu? Assim, gente, parece que para eu preciso tirar do outro. Eu acho que está num momento de mudança, né? Sim. Eu acho que é um equilíbrio, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, machista e tal. Sim. E tem um momento que eu acho que hoje eu vejo que é muito bem entendido, né? Que não existe essas diferenças, né? De, pelo menos, de direitos e de posições, né? E parece que a gente, assim, enquanto sociedade, ainda não sabe como lidar com isso, né? Sim, eu acho que a gente passa por um momento de transição, talvez, né? De entender tudo isso, né? Eu até brinquei, quando eu estava falando sobre isso, que deram muitos papéis novos para nós nesse poder, você pode, né? Mas não tem mais horas no relógio para dar conta desses papéis novos. Como é que eu vou dar? Porque o que eu tinha antes não me tiraram.
O que eu já tinha que fazer antes me tiraram. Uhum. E quando você fala dessa questão do trabalho dignifica o homem, então só o trabalho é trabalho? Só o trabalho que me Boa. pagam é trabalho? Então, se eu tô Uhum. lá cuidando do meu filho, falando com as mães, que é uma coisa que se choca muito, Sim. maternidade profissional. Então, se eu tô lá o dia inteiro cuidando do meu filho, então trabalhei? Que é um trabalho mais exaustivo do que você ficar o dia todo correndo atrás de criança, e é sábado, domingo, 24 horas. E educando, educando. ensinando, acolhendo, Uhum. né? Você sabe que agora eu vou polemizar ao extremo, Ah, meu- talvez. Ai, ai, ai. Mas Qualquer coisa a vi gente algum- corta. Eu vi alguns casos, né, de divórcio, né, Aham. onde a mulher não se sentiu no direito de ter metade do patrimônio construído pelo casal. E isso me chocou um pouco, porque, como assim? Não, é porque ele construiu. Como assim ele construiu? Quer dizer, Exatamente. o marido só teve condições de construir porque tinha a esposa junto, né? Exatamente. É um casal, né? Os Uhum. dois estão trabalhando juntos, né? Uhum. Mas é curioso isso, É né? curioso. E não foi um, E é curioso dois, o subir da foi mulher, bem- Então, né? eu fiquei Exatamente. abismada com a fala dele Mas é um dizendo fato, que a né? mulher falou Aham. isso, né? Uhum. Porque é uma construção social, Sim. né? Você gera uma crença aonde ela não tem valor. Você me fez Exatamente. lembrar Né? agora de alguns atendimentos onde a pessoa diz assim, olha, mas eu não posso isso porque eu não contribuo aqui em casa. Como é que é? Exato. Não, então eu não consigo fazer isso, eu não posso, porque assim, eu não tenho contribuição. Uhum. E outra polêmica, gente. Casamentos que não funcionam mais, que não faz mais sentido, e que a mulher não consegue se posicionar porque ela não tem autonomia financeira. Uhum. Sim, e isso. Então ela olha, permanece já ali. deu mais uns 10 podcasts aí Nossa, desse nossa, tema, vai né? longe. Sim. Então, mas assim, olha como são frases, pensamentos, né, padrões que estão enraizados, que a gente não quer dizer, por que eu não contribuo? Como assim não contribui? Uhum. Né? Você não está ali quando tem filho, cuidando dos filhos, quando não tem, não está cuidando da casa, administrando, não importa se você paga uma pessoa que vai te ajudar, não importa, você está contribuindo. Uhum. Né? Você está contribuindo, às vezes, de aguentar o mau humor do outro que chegou estressado do trabalho. Né? Como é que não está contribuindo? Sim. Então, Uhum. assim, Uhum. gente, é uma parceria, né? Não é Sim. alguém fazer e o outro contribuir. Né? Aí Não quer tem dizer- essa visão de unidade, né, do casamento, Sim. que é o que é uma das coisas principais para dar certo. Pois eu é. tenho tatuado no braço aqui, ó. O que é? A minha tatuagem é Errad, que ela significa unidade. Que legal. Então Olha. é a união na simbologia, né, que foi no nosso casamento, né, ele simboliza a união dos dois, sendo um só, né. Aham. Uhum. Então, Então, Que legal. assim, É. não vai ajudar nas tarefas, né, Du? Você vai fazer a sua parte das tarefas em casa, não é assim? sim, sim. Não é? Porque, Aham. mas quando a gente fala o quê? Ajuda. Não, ele me ajuda. É. Nossa, você precisa ver como ele é legal, ele me ajuda. Uhum. É um fato. É. Uhum. Olha, eu acho que aqui dá um gancho para um outro assunto que você trouxe, Ah. que foi a questão, o que eu estou procurando? Né? Quando eu estou procurando um parceiro, uma parceira para conviver, Uhum. que nível é esse, que grau é esse de pessoas que eu estou procurando? Eu falei sobre isso ontem, né? Falando sobre relacionamento, né? Porque, não sei, mas parece que hoje o nível tá tão baixo. Que a gente tem, as pessoas que estão ali querendo alguém para se relacionar, elas estão com a exigência tão baixa que quando elas querem alguma coisa que é muito mínima, elas ficam achando que são exigentes demais. E aí eu fico me perguntando, contar esse caso, né? Falávamos em análise, né? Sobre isso, de uma paciente que estava se achando exigente demais. E quando a gente foi entender, ela queria só o mínimo, que é tipo respeito, alguém que goste da sua companhia, que te ache atraente, que te elogie, que queira estar ali, que não queira estar com mais ninguém. E a gente começou a entrar nesse negócio, né? De como que a gente tá escolhendo a pessoa que talvez seja a mais importante, porque teoricamente, já que você quer se casar na unidade, você pretende ficar com ela para sempre. Sim. Então, como que você escolhe essa pessoa? Tipo, qual é esse pensamento? Melhor ele do que nada. Melhor nada do que ele, né, gente?
É. Então, É porque ele pode trazer tantas consequências. muitas. Como essa, por exemplo, de você se dedicar, por exemplo, ao seu filho e ficar preocupada que você não tem uma profissão a hora que você for acabar o casamento porque você ficou, entende? Então, assim, quem é esse homem, falando das mulheres, porque isso acontece muito mais com as mulheres, né? Quem que é esse homem que você tá escolhendo? Tipo assim, essa escolha, ela é uma das escolhas, ou se não a mais importante que você vai fazer na sua vida, que é em que árvore você vai amarrar seu burrico. Você falou assim, nós estamos falando das mulheres, mas assim, é interessante porque os homens fazem isso. Eles começam... Se eu tiver errada, você... Né? Não estou dizendo todos, tá, gente? A gente fala de uma forma geral, tá claro, todo mundo pode agir de maneira diferente. Mas parece-me que quando os homens começam a conhecer uma pessoa... Eles fazem essa avaliação, no sentido de, deixa eu entender um pouco mais quem é essa pessoa, né, com quem que eu realmente vou, se eu vou querer me relacionar, será que ela vai me entender, vai me apoiar, vai ser, ou ele vai ser o meu parceiro, vai ser a minha parceira, né, e parece que a mulher vive ainda um pouco... Abrir mão mais fácil, né? E um pouquinho no mundo da fantasia, Total. né? Princesas. Das princesas, né? Ah, mas ele é tão legal, ele vai melhorar nisso, né? E a pessoa começa a sair, já começa a imaginar casado, com filho, não sei o quê. E não... Gente, analisou o cara? Percebeu se ele é uma pessoa bacana, se ele é uma pessoa legal, né? Se vai corresponder àquilo que você minimamente precisa. Não, mas ele abriu a porta do carro. Amanhã ele pode não abrir mais. Verdade. Talvez então, assim, entre num pensamento de submissão, né? Sim, já entra nessa, né? Já entra com que essa... é cultural, é tão difícil a gente perder, assim, esse lado cultural, né? E o que é esse mínimo, né? Então. Será que eu sou exigente? Mas o que é esse mínimo? Acho que você falou alguma coisa assim, não tô querendo um cara que me banque, não tô querendo um cara que tenha isso, aquilo, ou que, né... Gente, eu tô querendo que me respeite, que seja parceiro. Exatamente. Então, assim, será que... Então, se isso é ser exigente demais, então eu sou. Sim. E beleza, e tudo bem, porque... esse mínimo, ele vai me impedir de viver tanta coisa lá na frente, tanta coisa, que, assim, a gente não consegue nem calcular, né? Então, assim, o mínimo, cada um tem o seu, mas a gente precisa encontrar esse mínimo, né? E qual que é esse medo de estar só? Isso. O ponto é esse. Esse é o ponto, né? Porque assim, eu também não acho que você precisa, para ser plena... ou pleno, estar sozinho. Nós vivemos numa sociedade e tá tudo bem a gente querer se relacionar. Sim. Né? Mas não a qualquer custo. Exato. Isso que você falou é muito importante, que estar sozinho, estar com alguém que não é tão bom é ruim, mas estar sozinho é tão pior que eu prefiro a migalha. Mas a gente não calcula quanto isso vai impactar a vida, né? Por isso que eu falo, é importante a terapia. A gente tem que fazer terapia. Porque se eu não consigo estar sozinho comigo mesmo, então algo não está legal dentro de mim. A gente começa a buscar no outro o que falta na gente. Exatamente. E a sacada é a gente trabalhar essa falta em nós mesmos, né? E mesmo que a gente ache, não vai funcionar, né? Exato, não. Porque é uma dependência, né? Então é legal se você for um ser completo, você não precisa da metade da laranja, tampa da panela, nada disso. Sim. Você vai encontrar alguém para caminhar junto com você, né? E acho que é aí que tá a grande sacada. Né? E a gente pode entrar, que não vai dar tempo, né? Mas vamos ficar para uma próxima, mas a gente pode entrar aí na questão seguinte, o que é abusivo ou não? Porque é outra questão, gente, que às vezes eu ouço pessoas ali contando uma situação e ela diz assim, eu não quero mais isso é abusivo. Aí eu falo assim, gente, não é abusivo, isso é porque a pessoa não está fazendo o que ela quer. Isso não é abusivo, né? Sim. Diante daquela situação, estou contando. Agora, existem situações em que as pessoas vão tolerando, e que é abusivo. Exato. Entendeu? Então, é difícil achar essa medida, né? Porque cada um vai ter mas eu acho que isso vale a pena. Vale muito a pena a gente falar, porque a sociedade perdeu um pouco esse parâmetro. E eu estou me incluindo, gente. Eu também paro para analisar e pensar que, assim, de que maneira eu quero ser tratada
e de que maneira eu estou querendo que o meu desejo seja satisfeito. Uhum. Então, que linha é essa? É. Né? É. Nossa. Isso daria um papo de horas. Nossa, Vamos, né? para a gente finalizar, Uhum. qual o recado que a Laizinha deixaria aí para os ouvintes? Fala assim, o que eu desejo para vocês? Olha, eu acho que a Laizinha desejaria que as pessoas se conhecessem aquilo que você já foi, para você conhecer aquilo que você é. Tudo aquilo que você já foi, de onde você veio, como você chegou até aqui, sabe? Então, acho que a Laizinha, ela vem muito nessa questão desse continuar mesmo. Ela vem nesse aspecto de a gente conseguir olhar para nós, né? E é aquilo. Muito se fala, estava até falando com a Adriana, né? Da tal da criança interior, que eu não gosto muito desse termo, mas aqui dentro mora alguém que não é só um adulto, que já passou por todas as fases antes. Então, aconteceram coisas, viveram-se coisas, tiveram-se tristezas, alegrias. Então, a Laizinha, eu acho que ela quer dizer que, primeiro, tem jeito, que ela sempre fala no final dos vídeos, né? Tem jeito. E se conheça, né? Eu acho que, e também, né, através de terapia, tem muitos profissionais hoje em dia que podem ajudar, muitas abordagens, muitas teorias, e você não perde nada com isso. Então, cada um tem seu tempo, porque não é fácil, não é simples, mas é necessário. Então, acho que a Laizinha diria isso. Ah, que legal, Muito muito bom bom. mesmo. Poxa. Olha, foi maravilhoso, né, Adorei. essa nossa conversa, foi assim, amei, de Obrigada. verdade, vai voltar outras vezes para Com falar outros certeza. assuntos polêmicos, Com né, certeza. Du? Então assim, a Laís está convidadíssima a participar, né, de um outro podcast e também de participar com a gente. Eu fiz um convite especial dela talvez trazer um curso lá para os nossos alunos, então assim, vai ser uma coisa bacana, vamos pensar sobre isso, né? Sim, sim. Então é isso, gente, muito obrigada por ter participado, quero agradecer ao Du, que esteve aqui, Eu vai que estar, agradeço, né? E a Laís, Prazer. claro, pela Eu que participação imensa aqui, maravilhosa. Eu que Obrigado, agradeço viu? e contem comigo para próximos. Olha lá, Combinado. vamos lá, então até Tchauzinho. mais.